gente já conversa sempre muito sobre esse assunto de relação médico-paciente, né? Como isso é fundamental, como isso é importante. A gente tenta, sim, valorizar ao máximo esse encontro, esse olho no olho, mas nada como sentir na pele, estar do outro lado da relação, de corpo e alma, né? Porque eu acho que a dor, ela limita a gente de uma forma que a gente se entrega a quem é confia, e o médico é muito essa relação de confiança, né? De corpo e alma no sentido de tentar saber por quê, né? Como sair dessa situação. Então, viver o lado do paciente diante de um problema como a dor, uma dor limitante, eu acho que tem algo bem... Tem muita coisa para ser dita e ser refletir sobre muita coisa nesse sentido, né? Certamente. Ô, Gabi, eu queria perguntar aqui para quem está assistindo e para quem está chegando também. Lembrar, gente, convida aí mais gente para estar aqui presente. Aperta aqui no aviãozinho, vamos chamar aí. Chama aí Convide 5 principalmente amigos. pessoas que não conhecem o nosso perfil, que a gente Isso, sempre traz isso. assuntos de bate-papo com relação à saúde, né? Claro que não dá para vocês estarem com a gente todas as semanas, eu sei que é pedir demais, mas acaba tendo assuntos interessantes, então pessoas que vocês gostam e que vai ser um assunto que agregue, eu acho que vale a pena apresentar nosso perfil. Então convide para que em alguma live essa pessoa venha nos conhecer e vai ser muito legal. Apresente a gente, eu e a Gabi, como seus amigos, porque é isso que nós somos, né? Com certeza, gostei, Convida assim, adoro. fala assim, fulano, fulana, conhece aqui, ó, o Dr. Ronald, a Gabi Fidelis são meus amigos. E nós estamos querendo conhecer mais gente para aprender mais, interagir mais. Aí eu queria perguntar aqui, quem está nos assistindo, vocês acham que o médico ou médica, ele esconde informações? Ou quem tem a sensação, diante de uma consulta, vamos falar de sensação, né? Quem tem a sensação que o médico não está falando tudo, ou que o médico não está sendo 100%, vamos dizer assim, sincero quanto à gravidade do diagnóstico? Diz aqui para mim quem tem essa sensação ou já teve de Um que pezinho atrás, tipo aquele pezinho atrás, isso, assim. de assim, será que esse doutor Será? ou essa doutora está me falando tudo? Será que a minha situação não é mais grave? Quem já passou por isso e acha que isso é real? Aqui coloca assim, sim, se aconteceu, se acha que isso acontece, ou não, se acha que a informação médica na consulta ela é sempre transparente, ela é sempre aberta na medida que ela pode ser, que o médico passa todas as informações, todas as hipóteses diagnósticas que ele faz, se ele já fala ou se ele guarda para si alguma coisa. Então, quero saber o que é que vocês acham sobre isso. E antes, Gabi, de você entrar, eu estava aqui dizendo, porque muitas pessoas perguntaram se eu estava com dor na live da semana passada, que eu fiz aqui sozinho, em que eu resumi o meu problema e fiz um breve histórico, né, do que eu estava passando. E eu falei que não, eu não estava com dor, eu nunca faria uma live sentindo dor, né, nada. Ninguém que está sentindo dor tem que fazer nada que não cuidar para a dor aliviar ou passar. Mas eu estava meio grogue, eu estava um pouquinho, vamos dizer assim, sedado pelo efeito das medicações e talvez o saúde, saudações não ficou tão habitual. Não é isso, Gabi? Ficou mais ou menos, né? Porque tem isso. A dor intensa acaba que você entra num furacão de tentar contê-la de alguma forma. E essas medicações que são fortes para a dor, elas realmente tiram a gente do nosso centro. E é uma sensação que não é muito boa. Agora você perguntou essa questão de você acha ou não se que o médico falou tudo, que ele esclareceu. Eu acho que assim, é importante confiar, né? Quando a gente escolhe um médico, eu sei que não é fácil escolher, mas a gente sempre vai de coração aberto querendo confiar. Eu só acho que você até colocou num post que eu achei interessante, que você fala assim, a consulta te ajudou ou não, ou complicou, né? A comunicação se estabeleceu, você entendeu o que foi dito? Você conseguiu uma compreensão? Ele abordou todas as suas expectativas? Porque você vai cheio de expectativas, cheio de pergunta. E acho que é esse o ponto. Eu acho que a confiança ela tem que se estabelecer, mas ele precisa se comunicar bem, né? Ele precisa estabelecer literalmente essa comunicação e que não é fácil, sabendo que tem toda uma linguagem às vezes mais
técnica e que nem sempre é tão fácil falar de forma leiga tudo, né? Uhum. Talvez Gabi, seja... na verdade, quando eu pergunto isso das pessoas aqui, dizerem se já tiveram a sensação de, numa consulta médica, o médico não falar tudo, não é nem me referindo à questão de confiança, não. É assim, é de achar que o médico está poupando uma informação por poder ser algo mais grave, entende? Assim, eu já ouvi muita gente achar ou falar que diante de um médico, diante de uma consulta, ainda mais aquelas pessoas que tendem sempre a pensar o pior, a achar que qualquer coisa é um câncer, que qualquer problema é uma trombose, que qualquer dor é um infarto ou um derrame. Algumas pessoas têm uma tendência de, ainda mais diante do pânico, do medo, pensar que a situação é pior do que o que é, e às vezes acha que o médico não falou que é aquilo ruim porque quis poupar, né? Quis preparar o terreno. E, na verdade, gente, isso não acontece. Realmente, como a Gabi falou muito bem aqui, o médico ele precisa ser claro, ele precisa falar tudo o que ele está pensando, todas as possibilidades, desde o começo, para que o paciente ele se inteire do problema. O que acontece com alguma frequência, Gabi, e aí eu posso falar que eu passei por isso, agora como paciente, talvez o primeiro ponto aqui do Você quer instante falar de sobre isso hoje. do ponto de vista do médico ou do paciente? Não, não, não. Hoje aqui eu estou falando como paciente, tá certo? Eu estou falando da minha experiência. Eu já vou resumir para quem não soube o que é que eu passei, estou passando, né? Mas eu quero dizer o seguinte: ao sentir um problema de saúde, ao procurar o médico na emergência, que foi o meu caso, e depois no consultório, e olhe que eu sou médico, que há um mês eu tive essa dor na perna, uma dor na perna, olha, não doeu a coluna, olha que interessante, olha que cruel e ao mesmo Legal tempo isso, hein? Legal irônico, isso. né? Irônico, porque nós que falamos tanto de dor na perna, que cuidamos tanto de dores nas pernas, de causa vascular, eu tive uma dor forte na perna, sem sentir dor na coluna. Mas, pelo padrão de dor, uma dor ardida, uma dor aguda e muito intensa na parte posterior da minha perna direita, exatamente no momento em que eu, junto com a Gabi, levantava o nosso aparelho de laser para colocar no carro há um mês, né? E aí eu saquei que poderia ser algo ali do nervo ciático, que é um nervo que se origina lá na coluna, aqui na parte baixa, aqui nas cadeiras, como diz o povo, né? E foi uma dor que não foi tão forte assim, ela ficou moderada, foi aliviando, e eu consegui trabalhar, consegui tocar a minha vida normalmente ao longo dos próximos dias, até que ela passou, ela desapareceu. Como vocês sabem, nos acompanham aqui, continuei fazendo os exercícios aqui, o nosso treino diário em casa, fazendo o yoga, o alongamento, fazendo o HIIT, que é o treino aeróbico. Eu não parei. Continuei operando, continuei tratando os pacientes no consultório. Quando foi há 2 semanas, exatamente hoje, né, há 15 dias, ao sair do banho, eu fui fui enxugar a perna. Então foi um movimento, pessoal, absolutamente Bobinho. bobo, trivial, né? Bobinho. Exatamente. E ao me inclinar com a toalha para enxugar minha perna, eu senti de novo a mesma dor na mesma perna direita, uma dor agora mais forte, e essa dor aí, ela não passou com os remédios, ela foi piorando ao longo do dia, chegou a me impossibilitar de trabalhar na quarta-feira à tarde. Eu cheguei a tomar um remédio, um anti-inflamatório injetável que a Gabi Fidelis aplicou em mim em casa aqui. Por sinal, uma mão bastante leve, viu? Não doeu, apesar de ser uma injeção grande, uma injeção intramuscular. E no dia seguinte eu amanheci pior ainda, não pela injeção, né? Mas porque realmente a dor do ciático ela ficou intensa e eu precisei ir para uma emergência. E ao chegar na emergência, fui medicado e fiz um exame que diagnosticou
uma hérnia. Eu tenho uma hérnia de disco, eu expliquei aqui na semana passada. Quem não sabe, gente, nossa coluna vertebral é aquela parte central do nosso esqueleto que conecta o tórax com a pelve, né? E é uma boa comparação você pensar como sendo tijolos empilhados, as vértebras são tijolos empilhados, e entre cada tijolinho daquele, cada tijolo ósseo arredondado daquele, tem uma espécie de uma almofadinha, que é o chamado disco intervertebral, que é justamente para dar amortecimento desse contato ósseo, né? E dar flexibilidade à coluna, que é uma coisa que precisa ser trabalhada e que a gente vai, com o tempo, perdendo essa flexibilidade natural. Em algumas pessoas, por algumas razões, por um desgaste natural, essas almofadinhas vão se desidratando, vão perdendo a sua flexibilidade. E pode acontecer, por conta de algum movimento, ou agudo, ou movimento crônico, uma postura inadequada, essa almofadinha ela pode se deslocar, ela pode sair do alinhamento entre os dois tijolos ósseos. A isso chama-se, de modo bem didático aqui, hérnia de disco. É quando o disco, essa almofada entre as vértebras, se desloca. E a depender do tamanho desse deslocamento e se para onde ela se deslocou encostou em algum nervo, e a coluna vertebral tem uma série, é uma verdadeira central elétrica, de onde partem vários fios que dão sensibilidade ao braço, ao pescoço, ao rosto, aqui, à perna. A tudo. Então, pois é. Então, se esse disco, se ele encostar de maneira importante em um nervo, pode dar dor, pode gerar uma inflamação nesse nervo, e a dor pode ser uma dor forte. E foi o que eu senti, né? E aí, Gabi pode falar aí como foi a minha sensação, Gabi, nesse momento, de ser paciente, você que foi minha acompanhante aí. O que é que você tem a dizer? O mais interessante é que diante de um problema, diante de dor, como a gente se fragiliza, né? É muito... Por mais que você tenha conhecimento, você tenha informação, você quer... Por mais que você tenha o conhecimento, de certa forma, é difícil você lidar. E você quer entender o porquê, você quer saber qual vai ser o prognóstico, como que isso vai se... Então, todas essas dúvidas geram no paciente, na pessoa que está ali, inúmeras sensações que são difíceis de controlar muitas vezes. Por mais que você ache, às vezes, que você está tranquilo, né? E, assim, claro, a gente está lidando com isso de uma forma muito tranquila, muito bacana. Mas como é um esforço diário para a gente poder... E essa relação médico-paciente, principalmente, de você entender... E a hérnia, ela tem essa peculiaridade que, como ela está na coluna, que a gente lida diretamente com a ortopedia, ela também tem a questão dos nervos. Então, a neurocirurgia também é uma boa especialidade que pode trazer algumas informações. Ela gera muita dor, então a anestesia também pode ter algumas informações importantes com relação a como lidar e como manejar essa dor no período crítico da situação. E aí a cabeça e aí você vai ao profissional e assim as expectativas são inúmeras, né, das conversas. E como é interessante estar desse lado e não só por uma questão que a gente lida muitas vezes no papel de paciente com o preventivo, né? Então é fazer exames preventivos, ir na ginecologista, são coisas que vão prevenir, não que você tenha um problema instalado. O que é totalmente diferente da posição do paciente quando o problema está ali e está ali presente com uma dor muito intensa. Então, assim, algumas condutas têm que ser tomadas para tentar te tirar daquele quadro. Então, eu acho que também tem essa peculiaridade que traz aí na nossa experiência e nessa oportunidade de vivência, porque eu acho que tudo isso é uma grande oportunidade de enxergar o outro lado de uma forma muito rica. E eu adoro ver, o meu copo está sempre meio cheio, o meu copo nunca está meio vazio. Então, eu acho que a gente está sabendo
observar e analisar e absorver todo o aprendizado que essa experiência, para nós que falamos tanto de saúde, que falamos tanto de prevenção, que falamos tanto do quanto é importante o exercício físico, fortalecimento de core, justamente para a gente poder melhorar a postura, e o quanto a gente não está livre dos desgastes naturais da vida, né? E mesmo fazendo por onde a gente não está, a gente se depara muitas vezes com o inesperado. Imagina deixando solto, né? Pois Acho é, que Gabi. reforça ainda mais o autocuidado também.